Fala, galera do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, aqui junto conosco, professor Elaine. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História em nome da Secretaria de Educação do Paraná. Aula 100, feudalismo, retomada. Antes que nós começarmos, tenho dois recados muito importantes. Vocês lembram aquele link de presença que tinha antes, não há mais. Agora a atividade obrigatória é quem dá a presença. Por isso, galerinha, caprichem aí, porque é muito importante. Aos alunos que assistem a televisão, assistem às aulas pela televisão, utilizam material impresso, parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, o professor Roberto faz um convite, venha conhecer o Aula Paraná, um universo digital, pedagógico super bacana. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem as suas mangas, aperte os cintos e segure na poltrona. Embarque nessa, vamos para mais uma aula de História. Vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Reconhecer as principais características do feudalismo. Identificar a relação de suzerania e vassalagem dentro do sistema feudal. Compreender o que é uma sociedade estamental dentro do contexto do feudalismo. Na aula passada vocês viram os 3 períodos da Roma Antiga, monarquia, república e império, um recorte. O professor Roberto trabalhou alguns temas relacionados à Roma Antiga. Agora, na base do feudalismo, vocês vão ver o colonato e comitatus, e o professor Roberto quer focar muito isso, a importância da cultura românica, ou romana, como também germânica, ou germana, nessa formação dessa sociedade medieval. E também a cristã, né? A cultura cristã, a igreja cristã, fazendo essa unificação cultural, essa sociedade que está surgindo com elementos germanos, com elementos romanos. Isso que é o ponto chamado colonato e comitatus. Suzerania e vassalagem, sociedade estamental, fechamos com senhorio. O que era o senhorio? Bom, vamos lá, primeiro tema nosso. Então, colonato e comitatus. Vocês viram que, desde a crise romana, no século III, várias pessoas já buscavam proteção e moradia no campo. Tanto que algumas cidades romanas começaram a diminuir a população. É um fenômeno social. Chamamos de êxodo, um êxodo urbano. Uma coisa muito incomum na história. Porque o que nós temos é o contrário. Pessoas saindo do campo para morar na cidade. Mas o que aconteceu a partir do século III no Império Romano foi o contrário. Pessoas saindo do campo, da cidade, indo morar no campo, buscar proteção no campo. Em busca de proteção e moradia, se sujeitavam a uma espécie de relação servil. Eu sirvo ao Senhor, o que o Senhor colocar de leis e regras na sua fazenda, eu, minha família, minha esposa, meus filhos aqui, trabalhamos para o Senhor em troca de proteção. Está surgindo as relações de serviço. Isso nós chamamos o termo de colonato. Essa técnica, essa estratégia de trabalho, né, essa relação de trabalho entre o dono da fazenda, o dono da terra, e inclusive comentamos das vilas, que já havia então um dono, um senhor dessas terras que moravam nessas casas de campo romanas da antiguidade, chamada de vilas. Não é vila no termo que nós utilizamos hoje. Vilas era aquele complexo muito chique, inclusive, aquela casa de campo de luxo das pessoas da elite romana. E a população pobre que sai da cidade, vão para o campo em busca de proteção e moradia, faz essa relação servil, se sujeita a esse trabalho servil, é o chamado colonato. Já o comitatus é de origem germânica, eram tribos guerreiras que tinham, em situações de guerra, um chefe, e o grupo guerreiro era extremamente fiel a esse rei, né, a esse chefe militar germânico. Essa relação de fidelidade, nós utilizamos o termo de comitatus, e é de origem germânica, e são a base do feudalismo. O comitatus, essa fidelidade da suzerania e vassalagem, que a origem é germânica, com o colonato, que é essa relação servil da população pobre, dos trabalhadores, dos camponeses, dos vilões, que acabam, às vezes, tendo que abandonar a sua agricultura e se sujeitar à relação servil em busca de proteção com o senhor feudal, com o dono do senhorio, com o dono da gleba, né, com o dono da terra. Gleba é terra, por isso que os servos eram chamados de servos da gleba. Aqui está o exemplo que o professor Roberto explicou, dos germanos herdou o comitatus, como o professor Roberto explicou. Dentro desses as duas principais bases dessa sociedade medieval, temos um terceiro elemento, um terceiro fator, melhor falando, que é o cristianismo, que é a religião cristã. Como unificar uma cultura, extremamente heterogênea ainda por cima, né? Homogênea, única, heterogênea,
várias, né? Dentro dessa cultura heterogênea, pagã, né, de vários deuses, né, dos germanos, como fazer uma unificação cultural com povos romanos que estavam ali, mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, 476, os romanos não foram dizimados e mortos, não. Os germanos vieram, dominaram, impuseram o seu domínio político, mas a cultura romana, os romanos estão ali. É claro que muitos morreram nessas invasões, mas a maioria continua viva. Essa sociedade romana misturada com germana tem uma unificação cultural, tem uma unificação religiosa através do cristianismo. E através das conversões de Clovis, através dessas alianças políticas religiosas com o poder político, alianças políticas com religiosidade, que é a história do Clovis, Carlos Magno, a coroação dele no ano 800, pelo Papa Leão III, são exemplos de momentos e situações, e me chama muita atenção, numa das invasões desses povos germânicos, ou povos invasores, esse é os hunos, né, não são germanos, que o Átila, o famoso guerreiro Átila, ele vinha com tudo, ele vinha e falava, vamos acabar com o Império Romano. Aí inclusive a origem do termo Papa, né, ele chegou, e esse era um bispo, inclusive, e ele fez uma negociação de paz. Falou, olha, nós vamos dar determinados territórios em tal região, tal ilha, se o senhor não invadir aqui a capital Roma. Interessante essa situação, já mostra um posicionamento religioso e político também da religiosidade, né, do grupo principal da esfera dos bispos, né, do Papa da Igreja Cristã. Veja que o professor Roberto não está falando Igreja Católica, ainda não existe a Igreja Católica, existe a Igreja Cristã, ok? Na Europa medieval, desenvolveu-se um sistema de organização política, social e econômica que ficou conhecido como feudalismo. Vimos em outra aula que o Carlos Magno distribuía terras lá no Império Carolíngio para os seus nobres, os condes, os duques, marqueses, para facilitar, para organizar a administração do Império Carolíngio, em troca de fidelidade e dependência pessoal. Aqui, origem germânica, o comitatus, né? Essa relação de vassalagem, de fidelidade ao imperador Carlos Magno. Essa dependência pessoal foi o que deu origem ao novo sistema feudal, social, o feudalismo, baseando-se na relação de doação de feudos entre os nobres. Bom, depois de Carlos Magno uma hora morre, né? Os condes, duques e marqueses passam a formar a elite da nobreza medieval. Vocês viram que há inclusive o fim do Império Carolíngio, os 3 netos de Carlos Magno, né? Eles fazem uma divisão, já começa a descentralizar o poder político que estava nas mãos apenas de Carlos Magno, e com o século IX, com novas invasões árabes, principalmente de sarracenos e mouros, e invasões estrangeiras dos vikings, povos nórdicos, né, da Noruega, que passam a invadir a Europa, começam a se fechar mais ainda em micro-reinos ou em feudos chamados de senhorio, que vai também diminuir ainda essa interligação de várias pessoas, diminuindo em poderes que nós chamamos de feudo. O feudo seria o castelo, o símbolo maior, né, o castelo. O feudo era todo esse complexo que tinha aldeia, as terras de cultivo e tudo mais. Então a descentralização política, que nós chamamos de feudalismo, começa no século IX e vai o auge dela até o século XIII. Depois gradativamente, começa a diminuir até o século XV. Historicamente, se coloca que é o fim do feudalismo. É claro que alguns feudos sobreviveram até o século XVI. Isso acontece também. Mas, em geral, século XV, Idade Moderna, começa um outro período, uma nova organização com a formação de novos reinos novamente. Conteúdo para próximas aulas, para o próximo ano, não se preocupem, vocês vão estudar formação dos Estados Nacionais modernos. Ô, louco, professor, não se preocupem, vocês vão estudar futuramente, não se preocupem. Miniatura da investidura de cavaleiro dos estatutos da Ordem do Nó Dourado. Olha, chega a ser bonito de falar, né? Data 1352 por Luís de Nápoles. Biblioteca Nacional da França. Está aqui a relação de fidelidade. Tinha até um ritual, né? O rei ou o senhor feudal, né, fazia o símbolo da cruz com a espada. Agora o senhor passa a ser um outro vassalo, o meu vassalo, eu te dou tal terras do feudo, tal, e agora você tem que jurar fidelidade. Aí dava um tapa na cara dele. É isso mesmo, a relação. Tinha ali a cerimônia, o ritual, né? E depois homenagem, o nome inclusive dessa cerimônia. E dava um beijo, isso mesmo, entre os senhores, dava um beijo no vassalo com o suzerano. Suzerano, quem dá?
quem dá a terra, quem entrega, quem recebe as terras, que vai ter que jurar fidelidade, o nobre que recebe é chamado de vassalo. Com a morte de Carlos Magno, os vassalos do rei seus descendentes passaram a doar feudos, como o professor Roberto explicou agora. O feudo era muitas vezes uma grande extensão de terra, mas não era somente isso. Podia ser um direito de cobrar impostos, outro tipo de benefício que somente uma pessoa tinha. Mas o termo feudo também é de origem germânica, que significa normalmente uma ideia de posse, de propriedade, ok? Bom, aqui tem um desenho muito bacana, inclusive com a participação da técnica Suelen, que deu essa dica muito bacana, para vocês terem uma ideia do complexo da relação de suzerania e vassalagem. O rei, ele seria uma espécie de um primeiro suzerano. Mas se não for o rei? Mas é um suzerano, um dono de grandes terras, um senhor feudal, dono de grandes terras, que tem poder e tem terras para poder dividir e doar outros pedaços. Então, está o primeiro suzerano. Ele doa a terra para o vassalo. Quem é o vassalo, ele vai ter que jurar o quê? O suzerano, ele protege, dá auxílio e faz a doação dos feudos. Ao vassalo que recebeu, ele vai jurar fidelidade, serviço militar e conselho. Mas esse vassalo precisa fazer uma corrente do bem, eu ia falar, corrente nobre, uma corrente de ligações e de dependências pessoais. É aí que entra o vassalo dando terras ou microterras, micro-reinos para outros nobres que vão se tornar vassalo do vassalo. O vassalo passa a ser suzerano, porque ele vai doar terra, mas ele nunca vai deixar de ser vassalo do suzerano. Mas esses vassalos desse suzerano, que é o vassalo do primeiro suzerano, todos eles estão interligados neles. Alguns castelos, inclusive, enfim, tem histórias de túneis subterrâneos para que facilitassem o transporte e a movimentação de tropas, de soldados, de cavaleiros, para proteger os feudos, inclusive. Olha que interessante. Era uma forma de fazer essa interligação entre os feudos. Partiu? Quem era o suzerano e o vassalo no período do feudalismo? Capricha aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei, galerinha. Vamos corrigir juntos essa? Aquele que doava um feudo é chamado de suzerano. É o primeiro aqui. Ele doa a terra. Ele vai jurar proteção, auxílio e vai fazer a doação de feudo. Há um outro nobre, que é o vassalo. Esse nobre, que também é um cavaleiro, que também vai jurar fidelidade, serviço militar e dar conselhos ao suzerano, ele vai passar a ser o vassalo desse suzerano. Mas esse vassalo pode ser também um suzerano de outros nobres, se ele tem condições de doar outras terras para outros nobres, fazendo essa corrente de ligação entre eles. Era assim que os nobres se serviam e se protegiam contra invasões, contra ataques, contra roubos de outros povos invasores, ok? Bom, no ano 1000, a sociedade, o ano 1000 é o auge do feudalismo, século IX até século XIII. No ano 1000, a sociedade já está extremamente estratificada, estagmentada. Estagmentada, calma aí, deu estamentalizada. Eu acabei de fazer um neologismo. O que é isso, professor? Quando você inventa coisa. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade que não tem, ou muito pouco, a mobilidade social. Nobre, nascia nobre, vai morrer nobre. Camponês, nascia camponês, vai morrer camponês. Não tem mobilidade social, não é um sistema capitalista como os dias de hoje, que, pelo menos teoricamente, tem a possibilidade de ter uma mobilidade social, O rico fica pobre mais fácil ainda, ou o contrário, é mais difícil o pobre, mas existe uma mobilidade social entre a classe média, ou que pode diminuir para a classe baixa, ou a classe alta. Existe uma mobilidade, é um sistema nosso, do sistema capitalista. Na sociedade estamental, não. Tá, mas não nasce clero, professor, porque são religiosos, eles não têm a batina, eles não têm ali a questão da castidade, da questão da religiosidade. Como é que nascem cleros? Não nascem, mas dentro dessa sociedade estamental, aos nobres que não eram primogênitos, porque somente o primogênito que herda o feudo, o senhorio, toda a terra do seu pai, aos outros irmãos que não eram. Se não tem habilidade para a guerra, para ser um grande nobre, ou nem todos, eu estaria perdido, Entrar numa cavalaria, numa sociedade de guerra, bom, não sei, mas se fosse hoje, eu estaria perdido, eu sou muito ruim nas batalhas, como diz o outro. Mas para esses nobres que não são primogênitos e também não têm tanta afinidade com as espadas, poderia entrar no estamento clerical. Era uma oportunidade de garantir o status, de garantir segurança, de garantir, inclusive, uma ideia de profissão, de ser um monge copista, de estar dentro da sociedade. Pelo menos camponês não vai ser. Era um status. Então, através dessa linha, que nobres também ingressavam dentro do grupo de clero. Não são todos, mas estou explicando como que acontecia essa pequena mobilidade e como que o clero também era um grupo. Como não havia como passar herança de um clero para o outro, o clero não podia ter filhos, pelo menos não oficialmente, a herança ficava sempre dominada pela igreja. Então também era uma forma de também monopolizar o poder econômico da igreja. Aqui o termo estamento é para explicar a ausência dessa mobilidade que o professor Roberto está explicando. Então, quem são esses três? O que ora são os clérigos, Os que guerreiam, os nobres. E os que trabalham, Os que laboram, os trabalhadores, Pode ser do campo, pode ser de oficinas, pode ser metalúrgico, precisa de vários. O coureiro, o que é responsável ali pela questão do artesanato, precisa de vários tipos de profissões. Mas não é o clero. Muito menos os nobres que trabalham. Nobre guerreia, nobre pratica o ócio, não o trabalho. O trabalho é para esse estamento voltado ao trabalho, os trabalhadores. Bom, aqui está então representando esses três clérigos, é uma ilustração, um desenho bem pequeno do século XIII, representando os três estamentos da sociedade feudal. O que reza, o que guerreia, o que trabalha. Está bem claro com aquela pá na mão ali quem é que trabalha, os laboratores. Bom, a economia feudal, o sistema então do senhorio, e nós temos sempre aquela imagem cinematográfica, do castelo, os camponeses arando a terra. Como que é, enfim, um senhorio? Mas não é um feudo, professor? Sim, é a mesma coisa. Ou feudo ou senhorio é o mesmo complexo, de organização de terras. Vamos ver aqui nessa imagem que eu e a professora Sueli conseguimos encontrar, inclusive, que nos salvou aqui, inclusive. Nós temos o símbolo desse senhorio,
que é a casa principal do senhor feudal, o castelo, a sua morada. É aqui que ele vai fazer as alianças políticas, é aqui que ele vai fazer os rituais de homenagem, da suzerania e vassalagem. Está aqui a aldeia onde os camponeses moram, a região onde eles precisam fazer a criação de animais, tem também o pastoril. Aqui, ó, o celeiro para guardar as coisas, o forno, a igreja, sim, a igreja também está dentro do feudo, dentro do senhorio. As terras do manso senhorial, onde tudo que era plantado era do senhor feudal, as terras do manso servil, onde 30% ou 40%, depende de cada regra do feudo ou do senhorio, teria que entregar como pagamento pelo uso da terra ao dono da terra, ao senhor feudal, os camponeses tinham que pagar. Tem também as terras comunais, né, ou aqui atrás, que seriam uma espécie de florestas para eles fazerem a coleta de frutos e também fazer a criação de animais que todos podem utilizar. Essas terras é de uso comum, por isso que se chamam terras comunais. Isso é um feudo, ok, galera? Ali o moinho, roda d'água, normalmente então aqui tinha um rio, para eles utilizarem a força da energia da água para moer, porque o pão é o principal alimento, o trigo é muito utilizado nessa época. E vamos então para o nosso primeiro quiz aqui junto com vocês. Nome do estamento social responsável pelo exército militar e segurança dos feudos. Letra A, são os nobres que guerreavam, belatores? Não. São B, camponeses que trabalhavam, os enxadores? Não. Letra C, são os clérigos que rezavam, oradores? Não, são D, vilões que roubavam, ladrões. Se vocês me marcarem essa, eu vou entrar nessa câmera aí, vocês vão ver. Letra A, B, C ou D, galerinha do sexto ano? Qual? A? Muito bem, acertaram! Nobres que guerreavam os belatores, eles são responsáveis pela proteção da segurança militar do feudo, ok? Fechamos? Base do feudalismo, senhorio, sociedade estamental. Sem palavras, galera, para fechar com vocês a aula 100. Agradecer a todos que estiveram junto comigo aí nesse Paranazão. Um abração a todos vocês do sexto ano. E como sempre, foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, valeu!